equivalente. Na Eurocopa, domingo à tarde. Vitor já falou Inglaterra. Rodrigo. Não? Não, falei Espanha. É a Espanha. Ele falou Espanha. Falei Espanha. A gente tenta pegar a pessoa, mas a pessoa tá ligada nos palpites. Rodrigo. Espanha também. Espanha também. Vocês não acreditam em zebra? Não é bem uma zebra, né? Não seria uma Mas, zebra, né? É que é a Inglaterra, né? A Inglaterra tem Harry Kane, que não ganha título. Tem 28 anos já de Harry Kane sem ganhar nada. E domingo à noite, Copa América, Argentina e Colômbia. Essa sim o Vitor falou Colômbia. Vou estar torcendo para a Colômbia. O jogo vai ser em Miami, na terra que o Messi já está se sentindo em casa. Verdade. Estarei torcendo para a Colômbia e a Colômbia vai ganhar. Eu acho que vai dar a Argentina muito por conta do Messi. Vai ser o último grande torneio, provavelmente, que o Messi vai jogar. O Messi está praticamente se aposentando. Então, eu acho que vai ser a despedida do Messi em grande estilo. Maravilha. Vamos mudar a pauta rapidinho, então, Bora. para o Brasileirão? Porque esse final de semana, temos até a tabela do Brasileirão aqui na tela. Essa tabela está disponível lá no portal tribunaonline.com.br. Nós temos o Botafogo, novo líder. Flamengo deu mole ontem. 2 jogos, apenas uma vitória em casa. Botafogo líder, Palmeiras segundo colocado, Flamengo em terceiro. Mas nenhum dos três começam jogando na rodada deste sábado, né? No sábado são 2 jogos, na verdade. Isso. Temos Bahia e Cuiabá e temos o Cruzeiro e o Bragantino. Vitor falando sobre o Cruzeiro, bem imparcial. Sem análise técnica. Sem análise técnica. Perfeito. Apenas. Cruzeiro e Bragantino. O Cruzeiro tem 100% de aproveitamento em casa, né, no Brasileirão. Nos 6 jogos que fez em casa, venceu todos os 6. Contrapartida fora de casa, pouco vence, né? Venceu o Grêmio porque a situação do Grêmio é catastrófica. Só não mais do que o próprio Fluminense, né? Mas acredito na vitória do Cruzeiro até pela boa fase, pela estreia dos reforços. Cássio no gol deve estrear, volante Matheus Henrique, Lautaro Dias. O Cruzeiro fez uma boa janela de meio do ano. E o Bragantino é um time muito arrumadinho, mas tem maus resultados jogando fora de casa, né? Lembrando que o Cruzeiro não vai jogar no Mineirão, vai jogar no Independência, mas mesmo assim é favorito para esse jogo. Lembrando que só temos 2 jogos nesse final de semana, porque temos Copa do Brasil, né? Atlético Paranaense joga contra o Ipiranga, Inter e Juventude fazem o confronto de gaúchos, e o Grêmio joga contra o Operário de Ponta Grossa, por causa da tragédia no Rio Grande do Sul, né? E aí teve que mudar as datas desses jogos da Copa do Brasil. Inclusive o Flamengo iria enfrentar o Internacional, não tem data para acontecer. Isso, exato. E todos esperávamos que domingo fosse Brasil na final da Copa América, né? Então tem isso também. Não vai rolar. Rodrigo, o que você acha desses 2 jogos? Cruzeiro e Bragantino, Bahia e Cuiabá. Eu acho que o jogo mais tranquilo dessa rodada, desses 2 jogos, é o jogo do Bahia pela fase do Cuiabá. Cuiabá vem em uma decrescente, tende a lutar para não cair nesse campeonato, ao longo do campeonato. E Cruzeiro e Bragantino estão bem próximos na tabela. Você vê o Cruzeiro em 6º, o Bragantino em 9º, uma diferença de 4 pontos apenas. E não creio que o Cruzeiro vai ter uma vida fácil contra o Red Bull. Acho que vai ser um jogo bem disputado. Mas em compensação, se o Bahia aplicar uma goleada, estou olhando os números aqui, a fase do Bahia é muito boa. A fase fase do Bahia é muito boa. Tem que tirar 6, né, de saldo. 6 de saldo, o Bahia se torna líder. O Bahia, assim como o Cruzeiro, são os 2 times que em casa tem 100% de aproveitamento, né? O Bahia 7 jogos, Cruzeiro 6. Então o Bahia é muito forte lá na Fonte Nova. Agora nessa rodada, que não vai ter nem o Flamengo nem o Fluminense jogando, mas vai ter o Vasco na quarta-feira, jogando fora de casa contra o Atlético Goianiense. O Rodrigo, eu queria que falasse um pouquinho sobre esse jogo, porque o Vasco está com a moral elevada, mas vai enfrentar um Atlético Goianiense que, apesar de estar lá na vice-lanterna, isso mesmo, deixa eu só confirmar aqui para não dar o número errado, isso, na vice-lanterna. É isso. Mas dentro de casa costuma ser um time chato. A gente pode dizer, eu vou até fazer uma provocação, que a gente tem 19 times no campeonato que estão competindo. Um 20º não está jogando. Conseguiu um empate na última rodada, mas o Atlético tem feito jogos duros. Me lembra um pouco o América Mineiro em alguma edição, no ano passado, né, quando caiu, fez jogos difíceis, lutou, mas acabava não conseguindo pontuar.
E o Vasco vem em boa fase, vem de 3 vitórias, uma vitória muito boa contra o Corinthians para terminar um tabu de 14 anos, né? E não sei se o Coutinho estreia no Vasco já nessa rodada. Tá no bid. Não sei se ele já começa jogando ou se ele entra como reserva, mas o Vasco conseguiu montar uma estrutura, o Rafael Paiva, na verdade, conseguiu montar uma estrutura de time muito organizada, algo que o Ramon Dias e o Álvaro Pacheco não estavam conseguindo fazer, né? Ele deu consistência à defesa. É um 4-2-3-1 ali que tem funcionado muito bem, tem dado resultado. E eu não acho que o Atlético Goianiense, mesmo estando fazendo jogo duro, consiga ser páreo para o momento atual do Vasco. Vitor. Concordo. O time do Vasco tá bem arrumadinho, né? Pode ser que estreie aí o Coutinho logo na quarta-feira que vem. E o Atlético Goianiense, o Wesley falou sobre engrossar os jogos em casa, né? Mas não necessariamente tem pontuado. É o pior mandante do campeonato, 20º colocado, 7 jogos. Ninguém teve jogo fácil lá. É, sim, com certeza. Aqueles pontinhos tranquilos, todo mundo esperava. Sim, e lembrando que estreou o Wagner Mancini no jogo passado contra o Palmeiras, né? Então tem aquele salto de novo técnico chegando, os jogadores aumentam a confiança, querem mostrar serviço. Então pode ser aí um dificultador de jogo para o Vasco, que vem bem com o Rafael Paiva e deve ser efetivado, né, como técnico do Vasco, se já não foi. Eu acho que o único motivo de não ter efetivado, na verdade tem 2 motivos. O primeiro é a superstição. Um time que tá ganhando não se mexe, né? Deixa como interino lá, né? Vai ganhando. E o segundo motivo era a situação com o Ramon Dias, que ele ainda estava registrado no BID como treinador do Vasco. Verdade. Inclusive, Ramon Dias agora está entrando com processo de 30 milhões, cobrando 30 milhões por conta da demissão. Aquela situação toda em que ele diz que não pediu demissão, o Vasco diz que ele pediu demissão, o Vasco diz que tem provas, então vai se arrastar um pouquinho essa situação na justiça. E o jogo da rodada, mais esperado da rodada, é o atual líder com o atual vice-líder, Botafogo e Palmeiras. Um trauma histórico para o Botafogo do ano passado. Histórico, mas que também já é uma prévia do jogo da Libertadores. Os 2 times vão se enfrentar 2 vezes em agosto, pelas oitavas de final da Libertadores. Então já tem um aperitivo do que vem por aí. Dessa vez o jogo vai ser no Rio de Janeiro, no Engenhão. Engenhão, isso. Será que a torcida do Botafogo vai fazer a diferença? O time vai se manter na liderança? Ou um páreo duro e o empate está ótimo para os 2 times? Eu assisti o último jogo do Botafogo, inclusive teve um pênalti. A primeira vez que eu vi um jogador se lesionar depois de cobrar um pênalti, né, com o Eduardo. Não sei se o Eduardo volta para essa partida, não sei como é que ele está a situação, não cheguei a dar uma olhada. Mas eu achei o desempenho do Botafogo bem abaixo. Exatamente. Não gostei do modo como jogaram, tiveram dificuldades na última rodada. E eu acho que o Palmeiras é um time muito perigoso para você chegar num ritmo meio mais ou menos assim. Né? Então acho que o Botafogo vai passar por bastante dificuldade, mesmo jogando em casa, mesmo com o apoio da torcida. Eu não vejo favoritismo nesse jogo, né? Até pelo Botafogo jogar em casa. Mas o Botafogo desse ano, para mim, é pior que o Botafogo do ano passado, da fase... Como é que era o nome do técnico português? Luiz Castro. Né? Concordo. Depois desandou, né? O Botafogo desse ano tem conseguido resultados, mas um desempenho um pouco abaixo do que praticou no ano passado com o Luiz Castro. Mas o que importa é que é líder, né? E vencendo assim, pode ser que consiga o título aí mais pra frente, mas tem muito campeonato ainda. O próprio Botafogo já provou que não se pode confiar no Botafogo. Né? Mas isso você fala que ele é pior em desempenho ou qualidade do elenco? É que é um time mais pragmático. Sim. É um time muito mais pragmático. O elenco manteve boa parte, né, do elenco. Sim. Chegou agora o Almada, que é um baita nome para reforçar esse elenco do Botafogo, mas são elencos parecidos que têm conseguido resultado, né? Vamos ver até quando. Eu acho que é mais o estilo do treinador. O perfil do treinador. São 2 treinadores com estilos diferentes. Um era mais ofensivo, mais direto, e o outro é muito mais pragmático, não tem conseguido fazer o que o Luiz Castro fazia no início do ano passado. É isso. Maravilha. Vamos passar aqui para o tema local. Ok. Porque esse sábado... Tem clássico. Já tem a notícia lá no Tribuna Online que temos o clássico Vitória e Rio Branco com torcida única. Marcou toda uma polêmica nessa semana. Os 2 times
se manifestando nas redes sociais. Queria perguntar primeiro ao Vitor, como é que foi a apuração dessa semana, desses temas? O Vitor acompanhou a preparação do Vitória para esse clássico. E aqui, daqui a pouco eu vou passar para as notas aqui, você vê o Vitória falando da determinação da CESP por conta de policiamento. A decisão da CESP foi baseada nos últimos confrontos que aconteceram, né, no intermédio dos estádios aqui no Espírito Santo, inclusive no jogo contra o Capixaba e o Rio Branco. E o Rio Branco também tem uma nota, que eu não vou ler toda aqui, mas questiona os métodos, enfim. Isso que é contra, né? Isso. Você abre lá no Tribuna Online, você vai ler as duas notas e também um pouquinho desse histórico. Independente disso, torcida única do Vitória, jogo no Salvador Costa. Vitor, como é que está a preparação do time para o jogo? Bom, o Vitória deve manter a mesma escalação que vem dando certo nos últimos jogos, né? O líder do grupo B da Copa Espírito Santo, 2 vitórias, 6 pontos. Diferente do Rio Branco, que vive uma pressão, depois de conquistar o título do Capixabão, vive uma pressão por parte da torcida. O Rodrigo César é contestado e fez apenas 1 ponto nos 2 jogos, está 5 atrás do Porto no grupo A. Então precisa vencer o Rio Branco e o Vitória tá bem no grupo B. Com relação a essa decisão aí, o último jogo, o último clássico, no Salvador Costa, foi Vitória e Desportivo, né? E teve confusão, teve torcedor entrando no gramado e até gerou uma punição para o Vitória de um mando de campo, né? Que teve que mandar o jogo lá para a Colatina. O Vitória, se eu não me engano, foi o Vitória que pediu pro jogo ser torcida única, o Rio Branco contesta. Enfim, fato é que parece que teremos mesmo torcida única no Salvador Costa amanhã, 3 horas da tarde. Menos chance de confusão, né? Claro, pode ter confusão da própria torcida organizada do Vitória entre si ou até fora do estádio, mas menos chance de confusão. Acho que a decisão foi acertada. Mas em contrapartida teremos aí um Vasco e Fluminense mês que vem aqui no Kleber Andrade, que a princípio vai ter torcida dos 2 times, né? 90-10. Pode ser que venha mudar essa decisão, mas a princípio teremos torcida dos 2 times. É uma contradição aí, né? Existe um argumento de que são 2 estádios diferentes, mas ao mesmo tempo a gente lembra que no Fluminense e Atlético Mineiro também deu confusão no Kleber Andrade esse ano. Exatamente. Nós tivemos problema. Não dá para prever o comportamento da torcida. Exatamente. E eu acho que esse Vasco e Fluminense deve ser 90-10 a torcida, né? Proporção, muito provavelmente. Ou até 100% a torcida única também. Acho que isso pode ser discutido. Não sei se com a CBF, não sei como que seria feito esse diálogo, até para garantir que não haja problemas, dado o histórico recente também no Kleber Andrade. Alheio a toda essa confusão, Desportiva e Porto Vitória se enfrentam 2 horas depois, às 5 horas da tarde, também no sábado. O Porto está liderando o grupo A, como o Vitor falou. Sim. A Desportiva só somou 2 empates até agora no grupo B. Está em 3º lugar. Vocês projetam alguma coisa dessa partida? A Desportiva foi bem na primeira fase, né? O Porto terminou a primeira fase em primeiro, com 18, a Desportiva em segundo, com 17. E aí, na segunda fase, a Ativa ainda não venceu. Empatou contra o Vila Velhense, empatou contra o Real Noroeste. Precisa vencer. Porque para quem não está habituado o novo formato da Copa ES, nessa segunda fase são 2 grupos e apenas o líder de cada grupo vai para a final da Copa ES, né? Então a Desportiva está aí 4 pontos atrás do Vitória. Precisa vencer, torcer contra o Vitória para ir encostando, né, cada vez mais no grupo. Situação complicada. Porto e Vitória são os 2 líderes dos grupos com 100% de aproveitamento. Acho que o Porto não vai ter nenhuma dificuldade para vencer a Desportiva, sinceramente, pelo que vem jogando ultimamente. Pelo que os 2 times vêm jogando ultimamente. E no domingo nós vamos ter mais um jogo, lá no Gil Bernardes, em Vila Velha. Que jogão. Vila Velhense e Linhares. Linhares só somou 1 ponto, perdeu uma partida, empatou outro. O Vila Velhense também está na lanterna, são os 2 lanternas. E o Rio Branco, que nós falamos há pouco, volta a campo no dia 16. 16 já é no meio da semana, né? Terça-feira que vem. É na terça-feira que vem contra a Desportiva no Kleber Andrade à noite. Será que teremos torcida única? Até agora, nada feito. A CESP, até na nossa matéria no Tribuna Online, a gente fala dos argumentos que a CESP também usou para torcida única.
é um caso para reflexão para nós que estamos aqui no Espírito Santo, né? Pessoal, vamos encerrar o nosso programa de hoje. Agradecer aí a todos que nos acompanharam. Os palpites de hoje estão registrados aí no programa. Depois nós vamos fazer os cortes direitinho, para vocês poderem cornetar os dois aqui. E na próxima semana nós vamos voltar com um novo programa falando sobre essa rodada do Brasileirão e projetando também o grande jogo Botafogo e Palmeiras. Vamos ver o que os times vão trazer de novidades e falando do resultado da Copa América. Obrigado, Vitor. Obrigado, Rodrigo. Vocês têm alguma notícia mais que vocês queiram destacar, que vocês estejam acompanhando? Leiam o jornal Tribuna, né? Que lá sempre tem matérias dos repórteres multimídias, né? Hoje eu fiz uma página de amador, também o pré-jogo de Vitória e Rio Branco tá lá, para quem quer saber como os times vêm pro jogo. Entrevista do Edinho, entrevista do Patrick, que são os artilheiros dos times. E na Tribuna de ontem teve uma matéria bem legal, que também tá na Tribuna Online, com o jogador de basquete, né? O Didi Lousada, que vai disputar as Olimpíadas pela seleção brasileira. Foi uma entrevista bem legal, ele esteve aqui. Semana que vem viaja para a Europa para terminar a preparação para as Olimpíadas. Mas foi bem bacana. Vai ser um dos capixabas representando o Brasil nas Olimpíadas. Ele foi campeão brasileiro pelo Flamengo, né? Exatamente. Já jogou na NBA, jogou no Franca. É um representante capixaba. Um dos 8 capixabas nas Olimpíadas de Paris. Perfeito. Pessoal, com essa notícia nós vamos encerrar o programa de hoje, abrindo tudo que tem direito aqui no computador, ao invés de abrir exatamente o que era para abrir, a matéria do Didi Lousada lá. Você vai entrar na parte de esportes capixabas do Tribuna Online e você vai acompanhar as notícias. Tem uma entrevista bacana com ele aqui. Vamos ver se a gente abre pelo menos a foto aqui em alta. Mostra aí, Aquiles. Aí, ó. Isso, olha lá. Vai mostrar ali. Aí já depende da internet, do computador, a gente deixa isso para a próxima ocasião. Eu tenho uma informação curiosa, só para título de curiosidade. O Vasco está negociando com um jogador esloveno. Ele é argentino e esloveno, é o Andrés Vombrear. Espero ter dito o nome certo. Parece que o Vasco fez uma proposta ao atacante. Ele está jogando no Al Ittihad Kaiba do Emirados Árabes. Eu acho que é o Emirados Árabes nessa imagem aqui. E ele é um atacante de lado que também joga centralizado e talvez nós veremos o primeiro, acho que é o primeiro esloveno no Campeonato Brasileiro. Eu não consigo me recordar de alguém. Eu também não. Não faço a mínima ideia dessa informação aí. Curioso, né? Nós vamos procurar mais informações sobre isso. E lembrando que mais notícias de esporte, o Vitor já antecipou no jornal A Tribuna. Dia de sábado também tem uma página de esporte amador, além de futebol e outras modalidades aqui do Espírito Santo. E também no portal Tribuna Online. Você acessa tribunaonline.com.br/esportes. Você vai ter acesso a todas as notícias, a tabela do Brasileirão e muita informação. Valeu! Obrigado, meninos. Um abraço. Até a próxima. Boa noite. Valeu.